Depois disso, Marizé aparece em sua casa sentada no sofá com Lipe e pergunta se o irmão não vai contar o que o idiota do Mateus fez com ele. Lipe responde que já disse que ele não fez nada. Marizé pergunta se ele acha que ela é boba e pede para o irmão dizer para ela o que aconteceu, porque ela pode ajudá-lo. Lipe mais uma vez diz que está tudo bem. Marizé diz que não está e que basta olhar para a cara dele para ver que não está mesmo. Lipe fica em silêncio e Marizé diz que se ele não contar, ela vai ter que contar para o pai e para a mãe. Mas imediatamente Lipe diz que não é para Marizé contar nada. Marizé então manda o irmão contar pelo menos para ela. Lipe diz que já disse que não é nada, mas que ela não pode contar nem para o pai e nem para a mãe. Ele ainda pede para a irmã prometer que ela não vai falar nada. Marizé fica receosa, mas Lipe pede por favor. Ela então acaba prometendo, mas diz que isso está muito estranho. Lipe nem espera ela terminar de falar e, para fugir do assunto, diz que vai tomar banho, se levanta e sai. Alberto chega no quarto de Esther e vê a loira se arrumando para sair. Ele pergunta se ela vai sair. Esther confirma e diz que tem uma reunião na ONG. Alberto pergunta se a reunião pode esperar um pouco, porque ele precisa falar com ela. Esther diz que pode sim. Alberto então diz que aconteceu uma coisa imperdoável naquela casa e diz que precisa da ajuda dela. Esther pergunta o que foi. Alberto então fala sobre o bunker e Esther pergunta o que tem. Alberto pergunta o que Esther acha que ele deve fazer com Guiomar, porque foi ela que entregou o bunker para os tenentes. Ele diz que não pode fazer nada de mal para a mulher que se considera a mãe dele e pergunta o que Esther acha que ele deveria fazer com ela. Esther pergunta por que Alberto acha que foi Guiomar e diz que ela nunca faria uma coisa dessas. Alberto pergunta como não e diz que só pode ter sido ela. Ele então diz que Esther não faria uma coisa dessas com ele e que ela nem sabia que tinha um bunker naquela casa. Esther diz que não mesmo. Alberto se aproxima e pergunta se não mesmo. Esther não responde e Alberto diz que queria tanto acreditar que não é ela. Esther pergunta que não é ela o quê? Alberto diz que é a traidora e Esther começa a pedir calma para ele. Alberto pergunta como é que Esther quer que ele fique calmo com a polícia revirando a casa dele e a vida dele. Ele pede para ela ajudar, dizendo que não é ela. A mulher da vida dele, a mulher que ele ama e que dedicou a sua vida inteira, é a traidora da casa. Esther fica paralisada e Alberto pega ela violentamente pelo braço e manda ela dizer, mas Esther tenta se soltar dizendo que Alberto está machucando ela. Alberto fala para ela falar que foi ela. Esther começa a dizer que, pelo amor de Deus, ela não sabia que tinha um bunker naquela casa e que ela está lá para cuidar dos seus filhos e que ela não tem nada a ver com os negócios de Alberto. Ela ainda diz que admira o homem de negócios que ele é. Alberto começa a ficar calmo e pergunta se ela a admira. Esther diz que não é porque eles não são mais casados que ela não admira ele como um homem de negócios. Alberto pergunta se ela não odeia ele e que ela disse que odiava ele. Esther não responde e Alberto começa a dizer que ela odeia ele. Alberto se senta e fica emocionado e diz que ele está muito nervoso e pede desculpas para ela
dizendo que ele não sabe mais o que fazer. Esther fica meio assustada e Alberto vai dizendo que ele não tem ninguém e que o avô está ficando maluco e que sua mãe é uma desnaturada e que o único suporte e a única pessoa que ele tem é Esther, que é amiga dele e amor dele. Ele então começa a pedir ajuda para ela e abraça ela chorando. Esther perde calma para ele e começa a dizer que a polícia não começou a investigar ainda e fala para ele ficar calmo. Ela então diz que isso só pode ser coisa de Dionísio. Alberto pede para ela desmarcar a reunião na ONG e ficar com ele. No mesmo momento, o telefone de Esther começa a tocar. Ela então esconde a carta que Cassiano deu para ela embaixo de sua bunda, na cadeira, e pega seu telefone na bolsa. Ela atende e descobre que é Isabel. Do outro lado da linha, Isabel, que está na sala de sua casa com os outros tenentes, e Cassiano começa a dizer que ela vai com os agentes da Polícia Federal para levar uma intimação. Mas Esther não deixa Isabel terminar de falar e diz que ela não pode falar agora. E diz que está cuidando de Laurinha e que ela pode seguir da forma que ela achar melhor. Esther desliga o telefone e diz que era Vanessa e que pediu para continuar a reunião sem ela. Alberto diz que tudo bem e que ele precisa ficar perto dos filhos dele e que isso vai ajudar a ele se sentir melhor. Esther diz que eles estão na piscina e Alberto fala para eles irem até lá. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. E você fica por dentro de todas as novidades da sua novela favorita. Agora aproveita e me conta, se você acha que Flor do Caribe deveria ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e se sim, daqui quantos anos? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Na casa dos tenentes, Cassiano fica desesperado e pede para Isabel explicar como Esther estava estranha e manda a tenente falar o que está acontecendo. Isabel diz que parecia que ela estava falando com uma outra pessoa e com uma pressa para desligar. Cassiano, então furioso, diz que está acontecendo alguma coisa e que ele vai até a mansão para ver o que está rolando. Ciro diz que Cassiano indo lá só vai botar mais lenha na fogueira. E Rodrigo diz que Isabel vai lá levar a intimação e que ela vai ver se Esther está ou não em perigo. Isabel diz que ela avisa se tiver alguma coisa errada. Isabel então já aparece na beira da piscina com um oficial de justiça. Zuleika avisa que a tenente Isabel quer falar com Esther. Esther agradece e Alberto pergunta o que ele deve à honra. Isabel apresenta o oficial da Polícia Federal e diz que ele foi levar uma intimação para Esther depor amanhã. O homem então vai entregar para Esther, mas Alberto acaba tomando da mão do policial, abrindo e lendo. Ele então vê que não tem nada demais e entrega para Esther. Esther lê e agradece Isabel, que pede para ela assinar que recebeu. Esther assina e a tenente e o policial vão embora. Alberto pergunta por que Esther vai depor amanhã. Esther diz que não faz a menor ideia. Alberto pergunta se eles vão intimar as outras pessoas da casa também, ou só ela. Esther diz que acredita que sim. Alberto pergunta por que a intimação é só para ela. Esther, mais brava, diz que ela não sabe. Alberto diz que eles só estão perdendo tempo e que sabe que Esther nunca trairia ele dessa forma e que ela é uma pessoa inteligente também. Ele então ainda diz que Isabel é burra e que a peça principal que está escondida lá embaixo, Isabel não encontrou
porque está muito bem escondida. Na mansão à noite, Esther fica deitada em sua cama pensando em tudo que Alberto falou. Ela então se levanta, deixa seu filho dormindo e sai do quarto. Ela já aparece no elevador indo para o bunker. Ela então chega no bunker e vê que está tudo vazio mesmo. Mas ela começa a dar uma procurada para ver se essa tal peça principal que Alberto falou está lá. Mas de repente, Alberto aparece no elevador girando a chave e a porta do elevador se fecha. Alberto então desliga todas as luzes do bunker, deixando Esther no escuro. Esther até tenta chamar o elevador, mas o elevador não funciona e Alberto já aparece deitado em sua cama. Em sua casa, Juliano chega e acaba assustando Doralice. Juliano diz que sua mãe está assustando muito fácil e pergunta o que está acontecendo. Doralice diz que ela não teve um dia bom e que está morrendo de dor de cabeça. Juliano pergunta se tudo isso é porque ele pediu Natália em casamento. Doralice demora para responder, mas diz que ele podia muito bem ter avisado ela com antecedência, para não ser pega assim de surpresa. Ela então diz que é melhor deixar isso para lá, e revela que fez pudim de laranja que ele tanto ama e que fazia tempo que ele estava pedindo. Juliano pergunta se ela fez só para ele. Doralice confirma e Juliano diz que se é só dele, Doralice não vai se importar se ele levar um pedação para Natália. Doralice ia falar alguma coisa, mas Juliano nem deixa ela falar e revela que sabe que ela está cuidando da alimentação de Natália e que ela não pode comer muito açúcar, mas que é só um pedacinho. Doralice diz que não é isso que ela ia falar, não. Ela então diz que sabe que o filho não pediu a opinião dela e nem perguntou, mas que ela está engasgada e vai dizer mesmo assim. Juliano, meio assustado, fala para sua mãe falar o que aconteceu. Doralice então se aproxima dele e pede para ele prestar atenção. Doralice então diz que sabe que ele está nas nuvens porque ele vai ter um filho e que ele pode ser o melhor pai do mundo sem precisar casar com Natália. Ela diz que é para Juliano ver bem se a vinda dessa criança não está fazendo ele tomar uma decisão precipitada. Juliano fica meio sem entender e Doralice diz que não é porque ele vai ter um filho dele com Natália que Natália é a mulher da vida dele ou a mulher que vai fazer ele feliz. Juliano pergunta se sua mãe está dizendo que ele vai se casar com Natália só porque ela está esperando um filho dele. Doralice não responde e Juliano então diz que é também e que ele sempre quis casar com ela desde o início da história deles e que Doralice já sabe disso porque lá atrás ele falou. Ele ainda diz que está casando com ela porque ele ama Natália e que ele vai fazer ela feliz. Doralice diz que só quis dar a sua opinião e que ele não precisa dar ouvidos, mas que pense em tudo o que ela fala e ele não dá ouvidos, mas que isso não tem problema. Ela então pega o pudim e manda ele levar para a noiva dele. Juliano diz que é claro que tem importância o que ela fala, afinal, ela é mãe dele e diz que ama muito Doralice. Doralice diz que sabe disso e fala que ama muito ele também, mas que ela fala essas coisas porque quer ver ele feliz e não sofrendo. Juliano diz que quando ele for à noite, ele leva para a casa da Natália. Doralice então diz que vai colocar na geladeira e Juliano sai. Depois de tudo, Dionísio fica em seu escritório à noite, vendo seus quadros de volta em sua parede. Alberto chega no escritório e pergunta se seu avô está feliz de ter os quadros favoritos dele de volta em sua parede. Dionísio pergunta se não são verdadeiras obras-primas. Alberto diz que o avô sabe
que eles não vão parar por aí e que vão investigar Dionísio até o último fio de cabelo. Dionísio pergunta o que mais os policiais iriam descobrir e pergunta se eles iriam descobrir que ele delatou diversas famílias na época da guerra para ficar com suas joias. Ele ainda pergunta será que ainda existe uma testemunha daquela época. Alberto pergunta se o avô passou pela Holanda. Dionísio diz que sim e que ele fez alguns ótimos negócios. Dionísio diz que já sabe onde Alberto quer chegar e pergunta sobre o sogro de Alberto. Alberto diz que Samuel estava na Holanda. Dionísio diz que ele nunca se relacionou com alguém que chamava Schneider na Holanda e pergunta se o neto achou que ele nunca tinha pensado nessa possibilidade. Dionísio ainda fala que quando Samuel chegou em Vila dos Ventos sem falar uma palavra de português, ele já foi investigar em seus relatórios e ele viu que nunca se relacionou com nenhuma família Schneider. Dionísio então diz que não há a menor possibilidade de isso ter acontecido. Alberto diz que tomara que seu avô esteja certo. Ele ainda diz que o avô sabe que os policiais vão ficar no pé de Dionísio, agora que eles sabem que os documentos dos quadros são falsos e os quadros são roubados. Dionísio diz que isso é só um fogo de palha e manda Alberto parar de atormentá-lo por causa desses receios dele. E diz que ele já perdeu tudo e que pelo menos ele recuperou os quadros. Dionísio diz que ele concorda com Alberto, mas que essa investigação não vai dar em nada e que ele só fica pensando em que mãos vão parar essas joias que ele conquistou com tanto suor. Alberto diz que só tem mais uma pergunta e pergunta como os tenentes não acharam as fotos que estavam no bunker. Dionísio diz que, ao contrário do que Alberto pensa, de vez em quando ele raciocina e que ele queimou todas as fotos e desapareceu com as cinzas e que caso alguma coisa desse errado, que foi que aconteceu, ele não seria pego. Alberto diz que está certo e sai do escritório. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!